Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou professor do município de Piraquara e estarei trabalhando com vocês ao longo dessa aula. Mas antes da gente começar, vamos aos avisos ali para que você consiga ter uma boa convivência aí com a sua escola. Bom, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. E aqui vem uma informação importante para vocês. Caso não esteja dando certo, notifique a sua escola, notifique seus professores que eles vão dar os encaminhamentos para vocês ali, ok? Então, vamos para a nossa aula, então? Começando aqui com o nosso quiz. Olha o que ele diz ali, ó. Quando analisamos um espelho plano, podemos definir que as características das imagens são... Então, vamos lá. Primeira alternativa, letra A. As imagens são sempre virtuais e direitas? Letra B. As imagens são sempre virtuais e opostas verticalmente? Letra C. As imagens são sempre virtuais e opostas horizontalmente? E letra D. As imagens são sempre reais e direitas? Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Prezado estudante, aqui o que acontece? Quando a gente acaba trabalhando com a característica do espelho, imagina que você chega e aproxima do espelho a sua mão direita. Quando você vai observar a tua imagem, é como se a tua imagem se aproximasse então com a mão esquerda. O que acontece? Você vai ter a caracterização desse deslocamento horizontal. Então temos a resposta aqui, ó. As imagens são sempre virtuais e opostas horizontalmente. Então a noção de direita e esquerda acaba invertendo ao longo de uma visualização do espelho plano, ok? Vamos então ali à nossa próxima tela, me acompanhe. Aqui, ó, mais um quiz. Ali, ó, completa as frases. Chamamos de, daí um espaço, a característica da imagem de um espelho plano. Letra B. Dentro de um contexto onde temos a formação da imagem, a distância entre a pessoa e a sua respectiva imagem será sempre da distância até o espelho. E letra C. Podemos definir que a imagem no espelho plano é sempre... Então, um tempinho para vocês pensarem nas respostas aí. Vamos lá então, prezados estudantes, vamos reler as alternativas ali, adequando o termo coerente. Então me acompanhe na tela. Ó, complete as frases. Chamamos de enantimorfas a característica da imagem de um espelho plano. E aqui você tem esse contexto, a adequação do direito para o esquerdo que acaba dando aquela inversão no modo de visualização, ok? Vamos ali a letra B. Dentro de um contexto onde temos a formação da imagem,
a distância entre a pessoa e a sua respectiva imagem será sempre o dobro da distância até o espelho. Então, se a pessoa se encontra a 1 metro do espelho, a imagem é como se ela tivesse uma profundidade também de 1 metro. Então, 1 metro da pessoa até o espelho, mais 1 metro do espelho até a imagem, totaliza 2 metros. Então, sempre vai ser o dobro que a gente vai estar trabalhando com isso. Característica do espelho plano, ok? Vamos ali então à nossa próxima alternativa. Na letra C, podemos definir que a imagem do espelho plano é sempre virtual. E o contexto que temos da formação da imagem virtual é que, na verdade, você não vai ter o prolongamento dos raios que estarão se cruzando. Na verdade, é o prolongamento dos raios e não os raios em si que estarão se cruzando. Mas isso vai ficar um pouco mais evidente aqui ao longo dessa aula, ok? Então, vamos dar mais uma olhada aqui na nossa próxima tela? Então, me acompanhe aqui no nosso próximo quiz. Por que a palavra ambulância é escrita dessa maneira? Letra A. Para uma melhor percepção dos motoristas que vêm em sentido oposto à ambulância. Letra B. Para uma melhor leitura dos motoristas que estão à frente da ambulância. Letra C. Erro de escrita. Ou letra D. São termos clínicos. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Vamos lá então, prezados estudantes, para resolver o nosso quiz. Me acompanhem na tela. Aqui, ó. Complete as frases na letra A. Chamamos de enantiomorfas a característica da imagem de um espelho plano. O que é esse enantiomorfas que teremos ali? É a concepção que você vai ter de direito e esquerdo. A sua mão direita estaria tocando a mão esquerda da sua imagem. Seria esse contexto ali, ok? Vamos ali à tela novamente.
Dentro de um contexto onde temos a formação da imagem, a distância entre a pessoa e a sua respectiva imagem será sempre o dobro da distância até o espelho. E aqui imaginamos a seguinte situação: se a pessoa se encontra a 1 metro do espelho, a sua imagem estará a 1 metro, vamos dizer assim, para dentro do espelho. Somando a distância da pessoa até o espelho de 1 metro com mais 1 metro da distância do espelho até a imagem, totaliza 2 metros. E no espelho plano, sempre a distância da pessoa até a imagem é o dobro da distância da pessoa até o espelho, ok? Vamos ali me acompanhar na tela novamente? Podemos definir que a imagem do espelho plano é sempre virtual. E nesse contexto, o que temos? Não serão os raios luminosos que estarão se cruzando para fazer a definição da imagem, e sim o prolongamento dos raios luminosos. Mas isso vai ficar um pouco mais evidente ao longo dessa aula, ok? Vamos ali, me acompanhe na tela novamente? Aqui, ó, terceiro quiz. Por que a palavra ambulância é escrita dessa maneira? Na letra A, para uma melhor percepção dos motoristas que vêm em sentido oposto à ambulância. Letra B, para uma melhor leitura dos motoristas que estão na frente da ambulância. Letra C, erro de escrita. E letra D, são termos clínicos. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta. Prezado estudante, o que acontece? Para quem já tem uma idade um pouco maior ali, já tirou a CNH, então percebe que no trânsito, quando você tem veículos oficiais, você é obrigado a dar passagem. Veículos esses como sendo ambulância, SEAT, SAMU, polícia, defesa civil e mais alguns outros que temos ali. Você não sabe o perfil da emergência que está ocorrendo, se é um resgate, se é um incêndio, se é
uma pessoa que está enferma. Então, existe a necessidade de você estar trabalhando para dar preferência para esses veículos. Por isso, quando eles estão com o giroflex ligado e também com a sirene, é normal você ter que dar passagem, dar um jeito de ir para o lado, porque esse veículo tem que passar. O que acontece? Então, a escrita que vemos aqui, conforme na imagem, e me acompanhe na tela, temos aqui então escrito dessa maneira: o motorista que estará no mesmo sentido de deslocamento da ambulância que está à frente, quando ele simplesmente pega e olha pelo retrovisor, ele vai ter essa característica enantioforma. O que acontece? Aí você vai ter que, dentro desse conceito, você vai ter a inversão, basicamente, do sentido da visualização. E aí você consegue observar a palavra ambulância escrita da maneira adequada. Então, esse é o contexto, por isso é escrito dessa maneira, ok? Então, vamos avançar aqui, ó, e temos a letra B como representação da nossa resposta ali, certo? Vamos avançar então para a nossa próxima tela? Então temos aqui, ó, o conceito da associação de espelhos, que até havia ficado essa imagem para vocês ali ao longo da última aula. Então, olha o que ele diz para a gente. A associação de espelho plano acontece quando a luz refletida por um espelho E1 atinge um segundo espelho E2, formando assim uma combinação de imagens refletidas. Temos então dois modelos que isso pode ocorrer. A primeira delas que eu vou mostrar para vocês é a associação angular. Então ali, ó, acontece quando existe um ângulo entre os espelhos. E aí eu queria que vocês focassem nessa imagem. Sempre quando temos a característica reflexiva de um espelho, temos ali a frente dele dita como uma frente lisa e representamos o fundo com esses risquinhos, que é o fundo do espelho, ou a parte que não vai se refletir. O que acontece? Você vai ter um certo ângulo de abertura. Conforme você tem esse ângulo de abertura, você vai ter mais ou menos reflexos ou imagens que estarão sendo formadas ao longo desse contexto aqui. Então, isso aqui, esse ângulo, estará diretamente associado com o contexto do número de imagens. Tanto que, se você for analisar um ângulo, imagina que temos aqui o conceito de uma esfera. Então, ou uma circunferência. E nessa circunferência, teremos ali um ângulo total de 360 graus. Por isso que nesse contexto aparece ali na equação 360 graus e também o ângulo alfa. N vai representar o número de imagens. Mas percebam que a gente vai ter aquele menos 1. Por que eu tenho que tirar aquele menos 1? Porque aquele é o objeto verdadeiro que você tem e você só quer saber o número de imagens, ok? Me acompanhe na tela aqui então, por gentileza. Então, temos aqui, ó, esse contexto da associação. Imagine aqui, ó, foquem nessa imagem. O objeto real que temos ali vai ser o quê? Vai ser esse sapinho. E percebam a caracterização que você vai ter da forma que foi colocado esses espelhos. Você consegue observar, além desse sapinho, mais duas imagens dele, certo? Vamos pegar aqui nessa segundo tipo de associação. Temos ali um bonequinho, então, da Minnie, onde ela vai estar sendo colocada e perceba que você consegue estar observando, então, além da própria bonequinha, 3 imagens. Vamos pegar ali, no próximo caso. Temos ali, então, uma bolinha, que é a referência, e percebo que dessa vez você vai estar tendo ali 4 imagens na observação. E percebam que aqui, ó, eu estou tendo um objeto como referência e eu estou vendo inúmeras imagens. Mas o que eu quero que vocês percebam, até por isso que eu quis colocar assim um quadro a quadro, para vocês estarem percebendo. Visualizem a primeira imagem que a gente teve aqui. Então você tem um ângulo relativamente aberto. O que está acontecendo? Eu estou fechando o ângulo da primeira imagem para a segunda. Para a terceira, eu fechei um pouco mais o ângulo, até que na última eu fechei um pouco mais. Mas, então, isso quer dizer que ângulo tem a ver com o número de imagem? Isso está até representado na nossa própria equação, certo? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Olha o que temos aqui, mais um quiz. E olha o que ele diz para a gente ali, ó. Qual é a relação entre o ângulo e o número de imagens, descrevendo como verdadeiro ou falso? Então, vamos ali na primeira. Quanto maior o ângulo, maior será o número de imagens. Na segunda, quanto maior o ângulo, menor será o número de imagens. Na terceira, quanto menor o ângulo, maior será o número de imagens. E na letra D, quanto menor o ângulo, menor será o número de imagens. Então, um tempinho para vocês pensarem na resposta.
Prezado estudante, então vamos lá, vamos ler com bastante atenção as nossas alternativas ali, certo? Me acompanhe na tela. Temos ali então, na letra A, quanto maior o ângulo, maior será o número de imagens. Pessoal, essa alternativa é falsa. Podemos perceber ali ao longo das imagens, naquele quadro a quadro ali, que conforme eu fui reduzindo o tamanho do ângulo, a quantidade de imagens foi aumentando, certo? Então por isso essa alternativa aqui é falsa. Vamos ali à letra B. Olha o que ele diz ali. Quanto maior o ângulo, menor será o número de imagens. Gente, perfeito, é isso mesmo. Então, quanto mais você vai aumentando o ângulo, menor vai ser o grau de reflexibilidade que você vai ter ali e, como consequência, vai ser menor o número de imagens que você vai estar observando. Me acompanhe na tela novamente ali. Na letra C, quanto menor o ângulo, maior será o número de imagens. Gente, perfeito. Então, conforme você vai fechando essa estrutura, você consegue estar percebendo muito mais imagens. Não sei se na casa de vocês, na minha tinha, a minha avó tinha uma penteadeira. Então, conforme você tinha aqueles espelhos que tinha o braço que era flexível aqui do lado, então conforme você ia fechando, você conseguia estar vendo um maior número de imagens. E isso é observado em alguns móveis antigos. Então, isso consegue ter uma certa percepção, mas é tudo conceito da física que estaremos trabalhando ali, certo? Vamos ali à nossa próxima alternativa. Ele fala ali, quanto menor o ângulo, menor será o número de imagens. Então, a alternativa é essa que vai ser falsa, certo? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Então, olha um exercício ali, ó. Dois espelhos realizam uma associação entre si. Qual será o número de imagens formadas se o ângulo for 120 graus, 90 graus, 15 graus e 0 grau. Então, um tempinho aí para vocês pensarem na resposta.
Vamos lá então, prezado estudante, para a gente compreender um pouquinho o contexto da equação vinculado com a situação problema. Me acompanhe na tela. Olha o que ele diz ali, ó. Dois espelhos realizam uma associação entre si. Qual será o número de imagens formadas se o ângulo for? Então vamos na letra A. Um ângulo em questão de 120 graus. Então percebam que na equação o que temos ali como referência é n, que representa o número de imagens, igual a 360 graus, que vai representar a volta completa, dividido pelo ângulo em questão que foi fornecido ali, que é 120 graus, menos 1. Pessoal, aqui propriedade da matemática que temos como referência, a divisão vem antes da subtração. Então, levem isso em consideração e vamos ali voltar na resolução. Primeiro eu vou fazer a divisão ali. Então, 360 divididos por 120, a gente vai ter que o resultado dessa divisão ali vai dar 3. E vou fazer então 3 menos 1, que isso vai dar 2 imagens. Esse é o contexto que temos lá, aquela imagem do sapinho. Então você tinha o sapinho como referência e mais 2 imagens. Ao todo você visualizava 3 objetos. Você retira o sapinho, que era o objeto real mesmo, e você tinha 2 imagens apenas, certo? Então vamos ali para a letra B agora. Na letra B, ele fornece para a gente um ângulo de 90 graus. Então vamos aplicar na equação. Na equação, o que temos ali agora? Aonde estava o 120, a gente substitui por 90. E mais uma vez, a divisão tem prioridade. E ao fazer ali 360 divididos por 90, isso aqui vai dar 4. E ao fazer 4 menos 1, isso aqui vai totalizar então 3 imagens, que foi bem aquele contexto da imagem da Mini que a gente tinha ali, certo? Então vamos ali avançar para a nossa letra C. Na letra C, olha o ângulo de referência que ele está fornecendo, 15 graus. Então, vamos desenvolver a situação problema. No lugar do ângulo alfa, eu vou substituir por 15 graus e vou efetuar essa divisão. Ao efetuar essa divisão, teremos ali 24, que é o resultado da divisão, menos 1. Então, vamos ter ali um total de 23 imagens. E aqui, prezado estudante, eu quero que você perceba que quanto mais você vai fechando o ângulo entre os espelhos, o que vai estar acontecendo? Então você vai estar amplificando o número de imagens. Agora vamos pegar a situação aqui que ele fala, se o ângulo for 0 grau. Perceba, na nossa equação apareceria então 360 divididos por 0. Mas aí vem o detalhe, matematicamente você não consegue estar trabalhando com isso. Então, o que vai estar ocorrendo? Você estará com um espelho posicionado à frente do outro. E aí, nessa circunstância, o que vai acontecer então para a gente estar trabalhando? Então, aqui a gente pega uma situação bem específica, onde a gente cai no segundo tipo de associação, que é a associação em paralelo entre os espelhos. Nesse contexto, o que temos? O número de imagens do ponto A formadas no espelho é infinita. Cada imagem tem um espelho, faz o papel de um novo objeto para o outro espelho e assim sucessivamente. Isso acontece muito em banheiros de shopping, onde você vai ter um espelho, você vai ter outro espelho, você fica posicionado no meio e você vai se vendo infinitamente. Ah, mas a minha imagem está ficando cada vez menor. Agora, se você pegasse aquele contexto e você ampliasse, você desse um zoom, você ia conseguir se ver infinitamente. Então, é o caso que temos aqui, onde o número de imagens é infinito que temos ali, ok? Então, isso é a caracterização que temos nesse modelo de associação, ok? Então, me acompanhe na tela novamente. Então, o que temos aqui? Mais um conceito é o conceito de holograma. Não sei se vocês já viram a ideia de holograma, mas o conceito é bem interessante para a gente trabalhar. Então, vamos compreender um pouquinho essa sistemática ali. O nome holografia vem do grego holos, todo inteiro, e grafos, sinal, escrita, pois é um método de registro integral da informação com relevo e profundidade. Dessa forma, a holografia não deve ser considerada simplesmente como mais uma forma de visualização de imagem em 3 dimensões, mas sim como um processo que se codifica uma informação visual e depois, através do laser, decodificá-la, recriando integralmente com a mesma base de informação. Isso, pessoal, é normal você estar visualizando em conceitos do cinema, aonde talvez seja a informação mais próxima do holograma que vocês tenham. Mas me acompanhem na tela. O que temos aqui? Para a gente compreender essa ideia da formação da imagem, como que acontece o conceito de holograma, então você vai ter um raio luminoso. Então você vai passar por um anteparo, aonde esse anteparo
ele vai refletir parte do sinal luminoso e ele vai refratar a outra parte. O que acontece? Então, um pouco desse feixe luminoso avança aonde colide no objeto e o raio luminoso avança até um sistema ali óptico que teremos ali como referência. E o que acontece? O segundo feixe luminoso avança para um segundo espelho e esse espelho, por sua vez, acaba refletindo. Aí você vai conseguir ter uma noção de profundidade e aí também você vai ter uma noção de tamanho desse obstáculo. E aí o que você consegue perceber? A ideia de hologramas que nem a gente consegue estar percebendo no modelo do cinema. Lógico que ali teremos um efeito computacional extremamente amplo. A imagem que a gente acaba vendo ali no holograma, ela é mais simples e mais singela, mas você consegue perceber essa conotação. Então, vamos ali à nossa próxima tela. Então aqui, ó, o que acontece? Ó? Então vamos ter ali, ó, nesse contexto, uma mesma fonte luminosa, para a gente estar trabalhando. Aqui, ó, parte da luz é refletida e parte é refratada, que seria esse primeiro obstáculo, vamos dizer assim, certo? Ali, no terceiro constituinte, a luz incide sobre o objeto, que é o feixe 1, e desloca para o anteparo, aonde você vai ter a situação de visualização, certo? Agora ali, ó, o quarto feixe, ou a quarta situação, a luz que incide no segundo espelho vai direto para o anteparo, e a quinta você vai ter uma ideia de uma imagem tridimensional que acaba sendo formada. Só que o que acontece? Se você vê uma pessoa, por exemplo, de frente, que nem eu estou, e você vai rotacionando ao redor do holograma, você não vai ver as laterais da pessoa ou as costas, vai ser sempre a frente que você vai estar vendo, certo? Então, esse é o contexto da ideia do holograma. Então, independente do lado que você visualize, e aí difere um pouco da caracterização que vocês veem no cinema, você vai estar vendo sempre a frente da pessoa. E aí depende também do ângulo de observação que você vai ter, certo? Me acompanhem na tela. Então, aqui, ó, o que temos com essa ideia? Dos primeiros hologramas que apareceu no contexto do cinema foi no Star Wars. Então, ali, onde você tinha a ideia do holograma, que o R2-D2 acaba fazendo uma projeção da princesa Leia, certo? Então, aí você vai ter uma caracterização. Na ideia do holograma aqui, o que você vai ter? Você vai ter também a ideia do som. No holograma da física mesmo, você vai ter só a visualização. A parte do áudio você vai ter que encaixar para que isso venha a dar mais caracterização, mas isso é mais modelo do cinema que você vai ter. Então isso é o que imaginávamos de projeção para o futuro lá na década de 70. Quando você tem o conceito que aqui é a caracterização, que até um professor acabou trabalhando com isso, dando as suas aulas em formato de holograma, olha o que ele fez, o que eu achei sensacional. Ele usou o próprio telefone celular para fazer isso, onde você baixa um aplicativo e aí você consegue ter uma projeção aqui basicamente como se fosse uma pirâmide montada de ponta cabeça, e aqui vão ser as bases aonde você vai ter como referência dos quatro lados, aonde você vai ter a imagem, que ela vai ser refletida nesse anteparo. E aí você consegue ter uma ideia de uma projeção de holograma. E, gente, é relativamente simples de você fazer um contexto desse. Com plástico você consegue estar fazendo. Então, isso e durex, ó, você consegue até perceber a ideia do durex aqui ao lado. Ó. Então, o que você vai ter também? Isso é a projeção que temos como real. Mas como que a gente imagina até um contexto mais futurístico disso? Aí você tem, principalmente para quem acompanha alguns filmes da Marvel, você tem ali o Tony Stark que acaba trabalhando com esse contexto como se fosse um holograma tridimensional, onde você consegue estar manipulando um computador por intermédio ali simplesmente de toques que você vai estar fazendo. Então, isso é a consolidação que a gente imagina no futuro. Só que o que acontece? A gente vai ter muito a imagem do cinema que a gente consegue estar projetando dentro desse contexto, ok? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Então, vamos a mais um quiz ali, ó. Quando analisamos uma imagem formada por um holograma, podemos definir que é uma imagem real ou virtual? Então, um tempinho para vocês pensarem aí na resposta.
Vamos lá então, pessoal, para a gente estar trabalhando dentro desse contexto, vamos ali resolver então o nosso quiz. Olha o que ele diz para a gente ali, ó. Quando analisamos uma imagem formada por um holograma, podemos definir que a imagem vai ser real. Então, o que você vai pegar como referência? Então, aí já não é a projeção dos raios luminosos que se cruzam, são os raios luminosos em si. E isso vai dar a caracterização de uma imagem que definimos como real, ok? Me acompanhe então a nossa próxima tela. Então, olha o que temos aqui, o contexto do espelho esférico. E me acompanhe para a gente dar uma olhada nisso aqui, o que seria. Olha o que ele diz. Imagina uma bola de vidro oca, por onde, com um plano, divide o espelho em duas calotas. Quando se observa a imagem formada na parte interna do espelho, denominamos então como espelho côncavo. Quando observa a imagem formada na parte externa do espelho, definimos como espelho convexo. Então, a ideia da calota que você tem é como se você tivesse um corte que você fizesse e dividisse no meio esse contexto ali. Então, você pode analisar a parte da imagem que vai ser observada a partir do reflexo da parte interna, como também da parte externa. Mas esse é o conceito que abordaremos então ali ao longo das próximas aulas, ok? Então, o que vimos ao longo dessa aula? Temos uma olhada no conceito da associação de espelhos e isso vai estar dando uma base bem fiel do que a gente vai estar trabalhando ao longo das próximas aulas. Então, aqui me despeço de vocês, um grande abraço e nos vemos na próxima.